Oi, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe o Eduardo, meu marido, que trabalha aqui na França como engenheiro de computação. Ele é formado aqui também na França. E daí eu decidi fazer um vídeo junto com ele, na verdade, ele falar como que é trabalhar aqui na França como engenheiro, como conseguir emprego aqui na França como engenheiro, se é fácil, difícil, como que ele faz para poder conseguir contactar empresas e tal. Como é que é trabalhar aqui na França como engenheiro? Bom, é difícil eu responder porque primeiro tem que ter um termo para comparação, né? Eu nunca trabalhei no Brasil, Ah, é verdade. exceto coisas mais antes de ainda como iniciação científica na faculdade ou algumas coisas assim, mas eu já me formei aqui na França, inclusive eu sou formado pela École Polytechnique, que é a primeira assim faculdade de engenharia das grandes faculdades de engenharia da França. Onde eu estudei e depois disso já comecei trabalhando aqui. Fiz vários estágios e depois comecei a trabalhar. Uma pergunta, Eduardo. Eu já vi algumas pessoas me fazendo essa pergunta, tem pessoas que no Brasil se formam em engenharia e querem trabalhar aqui na França como engenheiro. Você acha que é fácil conseguir? Sendo que elas acabaram de terminar a faculdade e já querem tentar um emprego aqui na França. Tu acha que é fácil, tranquilo? Como é que é? Eu acho que se você não é uma pessoa assim muito excepcional, você estiver meio que na média, não é na média das pessoas em geral, na média dos engenheiros, eu não diria que é fácil. Para começar, seria um negócio difícil. Por quê? Porque tem um monte de engenheiro já aqui francês, ou pelo menos com visto ou com nacionalidade francesa aqui. Então, você tem que se destacar de alguma forma se quiser trabalhar aqui. E aliás, as coisas que eu for indo falando, elas podem servir não somente para engenharia de computação, mas pode eventualmente servir para outras engenharias, ou talvez até mesmo para outros empregos, e talvez até mesmo para outros países, assim, mas de forma geral, ainda meio que na Europa, nos Estados Unidos já seria um pouco mais diferente, mas também pode ter algumas dicas aí. E, e no Brasil, tem pessoas. Eu lembro que você falou alguma coisa sobre que já trabalhou como trainee, estágio, Tá. conseguiria. Se você acabou de terminar a faculdade sei lá, aí você aí fala, não, quero agora já ir trabalhar na França, quero, é, eu já vou já dizendo que é difícil, porque se você acabou de terminar, é, eles vão chegar para você e vão dizer que você não tem experiência nenhuma ainda. Isso é verdade. E você vai falar, não, mas eu já trabalhei já fiz estágio em tal lugar, já fui trainee em tal lugar. Eles vão falar, não, você terminou a Eles faculdade eram agora. praticamente tudo que você Você não tem fez. experiência profissional, você não tem experiência trabalhando, mas enquanto você estava estudando, aí eles vão dizer que aquilo não serve de nada. Já para começar. Então, eu diria que, no mínimo, você tem que se destacar de alguma forma, você tem que ser bom naquilo que você faz. Então, se você terminou a faculdade, terminou a faculdade agora, e você não tem ainda alguma coisa de muito especial, eu diria para você tentar pegar um primeiro emprego e mandar bem ali. Fica bom, pratica inclusive bastante, inclusive para entrevistas de engenharia de computação, eles sempre vão te fazer passar por uns testes técnicos. Assim, tem uma minoria de empresas em que eles vão mais, tipo, na conversa, perguntar as coisas que você já fez, mas frequentemente, quase sempre eles vão te mandar algum teste, seja um teste automatizado, vão fazer você passar por um teste com algum engenheiro mais sênior, sei lá, alguém que vai te passar por um teste técnico, um teste de programação, no caso de engenharia de computação. Então, pelo menos isso é uma coisa que dá para ficar bem preparado. Você sabe, tem alguns sites que dá para você ficar sempre fazendo uns exercícios de programação. Se você pega um desses exercícios, desses sites, e você já tem uma dificuldade assim, você começa e você tem que raciocinar, gastar um pouquinho de tempo. Você eventualmente consegue, pode até como engenheiro de computação, você eventualmente consegue fazer o exercício, mas tipo assim, não foi assim lá, já veio do alto da cabeça, rápido, rápido. Então, pratica, isso já vai ajudar bastante. Mas, mais do que isso, você tem que fazer com que o seu currículo chame atenção, né? E, mas antes de tudo isso, a coisa mais básica que a gente tem que falar, né? Você pode ser um excelente engenheiro de computação, um excelente profissional, mesmo que de outras áreas. Tem que lembrar, coisa importante demais é que você tem que falar francês ou inglês, ou de preferência os dois, na verdade. E se você não fala nem francês, nem inglês, só fala o português,
ele tá pensando, não, eu quero ir trabalhar tem alguma coisa errada aí, tem melhor, vamos começar pelo começo, pelo início. Ou tem empresa que você só fala francês, você vai conseguir, pode conseguir um emprego lá. Tem outras empresas que você só fala inglês, também vai ter empresas assim que você vai conseguir um emprego lá mesmo não falando francês. Mas, frequentemente, você vai ter muito mais chances de você falar as duas. Se você falar uma das duas muito bem e a outra mais ou menos, dá pra conseguir. Mas é melhor você conseguir se garantir nas duas. Você acha que o nível... Tem pessoa que tem um bom inglês, assim, na média, funciona para trabalhar aqui? Tem que ter pelo menos, então tem que ser pelo menos fluente em francês. Ah, tá. Se o seu inglês está só na média, assim, tipo, na média, no muito básico, e você não fala francês, como é que você vai se comunicar? Ah, eu vou tentar entrar para uma empresa que, sei lá, o pessoal fala português lá. Tipo, é possível, tá? Não consigo imaginar que deve ter, né? Mas, poxa, tá procurando realmente uma agulha num palheiro, assim, tá até tentando fazer o negócio ficar mais difícil. Já é complicado. Até porque, mesmo quando você eventualmente forem te contratar e você tem que pegar o visto, eles têm que explicar por que eles estão contratando você e não um outro, e não alguém que já está aqui, né? Eles têm que fazer uma carta, né? Muita empresa, inclusive, o processo para conseguir o visto não é complicado, para ser bem sincero. Eu não acho que ele é complicado. Se a gente vai falar dos Estados Unidos, é complicado pra caraca. Realmente é muito difícil. O negócio demora e é caro, custa muito dinheiro. Mas para a França não é tanto assim. Eu que já fiz meus estudos aqui, já estava para renovar meu visto, durou tipo menos de um mês para eu conseguir pegar o visto que não era o de estudante. Mas se você está no Brasil, não é muito diferente se você já tem todas as coisas. Você tem todos os documentos, rapidinho. Você tem um contrato de trabalho já consegue, assinado, então vai ser mais ou menos a mesma duração. Não vai demorar muito. Mas você tem que ter o contrato de trabalho e a empresa explicou, a carta da empresa te explicando lá por que vai contratar você e não uma outra. Eduardo, você acha que, tipo, a pessoa tá no Brasil, fez a graduação no Brasil, mas ela ainda não entra num trabalho. Aí ela tá pensando em ir pra França fazer um mestrado. Aí tu acha que aí vale a pena? Isso é muito importante, um detalhe extremamente importante. No Brasil, frequentemente, você chega e faz, sei lá, 5 anos de faculdade de engenharia. Às vezes, se você demora um pouco mais para poder se formar, sei lá, demora mais tempo para poder fazer as matérias, o que seja. Pelo menos 5 anos para poder fazer a faculdade de engenharia. Aí você termina com graduação, nível bacharelado. Sendo que o pessoal aqui na Europa, eles frequentemente terminam com nível mestrado. Tipo, todo mundo, assim. É muito difícil verdade. ter... O mais raro é alguém que chega só no nível bacharelado. É verdade. Eles têm um sistema em que, para fazer o nível bacharelado, é bem mais rápido do que o que demora no Brasil. Eu acho que, tipo, com uns 3 ou 4 anos você termina o bacharelado e com mais 1 ou 2 anos você já sai com o diploma de mestrado. Às vezes até com 1 ano só você já sai com o diploma de mestrado. Enquanto que no Brasil você vai demorar pelo menos 5 anos para fazer nível bacharelado, a graduação. Depois mais 2 anos. Aí pelo menos mais uns 2 anos aí para você... E se não fizer uma pós, né? Você fazer uma pós-graduação... Não, não entendo muito direito lá no Brasil. Então já é um desfalque bem sério na hora de você tentar buscar emprego por aqui. Então, se você não tiver um mestrado, vai ter que compensar mostrando que você é bom. Ou se você mandou muito bem durante a faculdade, você fez estágios legais e você tem alguma coisa para mostrar, ou que você já está trabalhando e fazendo coisas que chamam a atenção nos seus projetos profissionais, nas coisas que você trabalhou na empresa. Mas, se você quer vir para cá, quiser vir para cá para fazer um mestrado, isso pode ser uma ótima tática, na verdade. Porque você viria... É mais fácil vir como estudante, para qualquer coisa é mais fácil vir como estudante. E aí você vai ter um diploma de mestrado daqui. E aí eles não vão ficar mais tão preocupados, assim, tipo, ele tá vindo de outro país, a gente tem que conseguir o visto para ele, sei lá o quê. Não, ele tá aqui, ele tá com o diploma daqui, eu confio, eu sei. Essa é a ideia. Tipo, pode ser muito exagerado? Pode, essa mentalidade, mas acontece. Isso tem muito disso. É verdade. Então, se vier fazer os estudos aqui, ou pelo menos parte dos estudos aqui, isso pode ajudar muito. Agora, Eduardo, uma coisa que eu acho que você é muito bom. Como montar um LinkedIn faz diferença? Com certeza. Um bom currículo
montar um bom currículo faz diferença aqui? Olha, eu tenho amigos, assim, um Que ou nem outro, usa LinkedIn, nem que fizeram faculdade junto comigo, então a faculdade é top, mas eles ficam tendo dificuldade, às vezes, para conseguir achar algum emprego. Tipo assim, vai ter muito emprego para eles. Se eles conseguissem mostrar que eles têm as capacidades que eles têm, seria tranquilo. Mas porque ele não chega, a pessoa não chegou lá e preencheu tudo certinho no LinkedIn e gastou um tempinho ali, aí fica difícil para os recrutadores encontrarem essas pessoas. É. Então, se para alguém de uma faculdade tipo, de que normalmente chama muita atenção, fica difícil se você não preencheu uma coisa como o LinkedIn. Então, para quem ainda não está numa faculdade tipo número um, top número um, claro que vai ser bem mais difícil. Então, Eu te cortar um pouquinho. Quando eu estava fazendo faculdade aqui na França, eu tive 3 meses só para estudar como montar um bom LinkedIn e um bom currículo. E eles eram muito chatos e metódicos na hora de você fazer, de você treinar isso. Era bem chato. E eles ficavam falando também. Tu acha que quanto tempo um recrutador olha pro seu... essa é boa. Eu também, inclusive, eu também tive aulas tanto na minha faculdade, quanto, inclusive, tive umas sessões quando eu estava fazendo estágio na Ubisoft, em que os recrutadores tentavam falar pra gente como montar um perfil no LinkedIn. Aí eles falaram isso. Quanto tempo você acha que um recrutador passa em cada currículo? Se ele passa o currículo, quanto tempo você acha que em média ele passa em cada currículo, olhando, para decidir se aquele candidato serve ou não pra vaga? Aí algumas pessoas falaram, sei lá, 5 minutos. Outras pessoas falaram, 1 minuto. 5 a 7 segundos, no máximo. Exatamente. Ou seja, eles só batem o olho e acabou. E é muito importante realmente, porque para ter quase 3 meses para poder só estudar currículo e LinkedIn, para cá eles dão muito valor mesmo para isso. Com certeza. Então, se ele só bate o olho, significa que eles têm que bater o olho, ver alguma coisa chamativa e aí isso pode permitir eles ficarem vendo o seu currículo, seu perfil do LinkedIn. Se eles batem o olho e não tem alguma coisa, tá bem estruturada, não conseguem ver de cara, assim, muito fácil, no estalo, que tem alguma coisa que vale a pena ficar, ele já passou o currículo, já foi pro lixo. Já foi jogado na lixeira, não vou voltar nele. Então é muito importante. Tem que chegar lá, tem que estruturar bem. LinkedIn, principalmente, não só seu currículo tem que estar bem estruturado, obviamente. Tem que estar com um bom modelo de currículo, tá? Com as coisas bem compactadas, bem escritas melhor. Eles têm que, inclusive, investir até mais isso no LinkedIn. Você tem que botar lá. Seria bom. Até na Ubisoft eles recomendaram isso. Você pode botar uma imagem no plano de fundo, ele obrigatório. Falou Ubisoft porque ele já fez estágio. Já fez estágio na Ubisoft. Aí pode botar uma foto lá no fundo, além de botar sua foto de perfil. Na foto de perfil você tem que estar bem apresentado. Não é tipo assim, você de camiseta na praia. Não. Tem que mostrar você no estilo mais profissional possível. Se você, por exemplo, for trabalhar com um agente de viagens, talvez camiseta na praia possa fazer sentido. Mas se você vai trabalhar como programador, não. No meu caso era como artista, né? Então era mais flexível montar o currículo. Quanto mais coisas mais diferentes, assim, botar no currículo, um tanto de criatividade. Era mais interessante. Mas por causa de engenharia tem mais sobre o possível. Se você é programador, você tem que, sei lá, bota um terno com gravata, sei lá, ou bota uma roupa formal e uma foto em que você tá no seu jeito mais formal possível e mostrando seriedade. Não adianta você chegar e você vai mostrar, uma foto que eu tirei, essa aqui eu tô sorrindo, tô bem, eu tava numa saída com os amigos, aí eu recortei e tá lá, não, cara, não, faz um momento, inclusive se você precisar tirar uma foto nova, você não tem a foto, você precisar produzir ela, vai, separa, tem que ser uma foto no seu momento mais seriedade e formal, é aquilo que eu recomendaria. Não precisa ser extremamente sério, claro que não, mas tipo, não é uma coisa, qualquer coisa assim. Essa aqui era uma foto que eu tirei num momento aleatório e eu achei que ela ficou legal. Não é tipo, isso aqui não é Instagram, não. Isso não é Instagram. Tipo, tem até gente que fica poluindo até o seu próprio feed do LinkedIn, fazendo um monte de publicação lá, que inclusive já é outra dica que não necessariamente pega bem. Tem que escolher bem as coisas que vai aparecer no LinkedIn, suas. Então, a foto tem que ser uma coisa que vai transmitir que você é alguém responsável. Não para você transmitir que você é alguém
Pode até transmitir que você tem alguém feliz, bem-humorado, mas o principal que tem que transmitir é a responsabilidade da pessoa que vai se encaixar bem numa equipe, numa empresa séria. Séria não necessariamente quadrado e sem humor, mas quero dizer numa empresa que está preocupada em ter alta performance. Outras coisas para poder lembrar do LinkedIn, para poder botar, fazer uma frase de resumo seu. Você bota no topo fica meio que, não na parte onde fica a sua foto, mas um pouco abaixo tem como botar meio que uma frase resumindo, fazendo uma breve apresentação com você. Pensa um pouco, estrutura ali, pega nas aulas de redação, mas agora você vai falar sobre você, mais fácil ainda. E escreve uma coisa, tipo, que chamam de catchphrase, uma frase de efeito. Bota umas frases, um pequeno texto de efeito ali para poder resumir. Aliás, mais embaixo, quando você vai falar sobre suas experiências profissionais e educação, principalmente as experiências profissionais, incluindo também estágio, mas como eu falei, eles não vão contabilizar esse estágio como anos de experiência profissional. Se for no Brasil. Se for, não, em qualquer lugar, eu quero dizer. Eles não, você fez esse seu estágio, mas eles vão perguntar quantos anos de experiência profissional você tem. Aí você fala, eu trabalhei tanto tempo nesse estágio, tanto tempo... Não, depois que você se formou, quanto tempo depois que você se formou? É isso que eles vão contabilizar. Então, vamos lá. A parte de experiência, claro, você vai colocar os estágios lá. Mas, a experiência profissional, você coloca, obviamente, lá o nome da sua vaga, do posto da vaga que você ocupava, o nome da empresa, o tempo que você trabalhou lá. E, se possível, também bota uma breve descrição das coisas que você fez lá. É importante ressaltar que você bote as coisas importantes que você fez lá. Não é tipo, só trabalhei numa equipe que fazia tal coisa. Não, se você fez alguma coisa de interessante naquela vaga, fala, eu trabalhei, eu fui responsável pela criação do sistema tal que fazia tal coisa e aumentava o valor do produto da empresa. Escreve assim, mais nesse sentido. Só botar o nome da sua vaga, botar na descrição do que realmente você fez. Não somente o nome a descrição do que sua equipe é responsável, mas principalmente aquilo de importante que você fez enquanto estava lá. E tenta gastar um tempo nisso. Às vezes também tem até a possibilidade de você botar um link. Aí às vezes eu gosto de pegar um link da empresa na qual eu trabalhei e botar ali, só para a pessoa falar, ele trabalhou em tal empresa. Aí já tem a opção de clicar e já abre o site da empresa. Opcional, mas eu acho legal que tem essa possibilidade também. Inclusive, na parte de educação, eu fiz isso. Eu coloquei um link para uma matéria da Polytechnique, minha faculdade, em que dizia lá, Polytechnique é entre as 100 melhores universidades do mundo. Aí eu tinha um link, eu peguei um link disso e coloquei lá no meu LinkedIn. Na parte em que aparece o estado onde eu estudei, tem não somente o nome da faculdade, mas um link que a pessoa olha e aparece escrito lá o nome dessa matéria e ela pode clicar e abrir isso. Então, se tem alguma coisa interessante sobre essa empresa, tipo, mesmo que você não tenha trabalhado naquela coisa, mostra que você trabalhou numa empresa que tem algo de interessante. Então, tipo, você tem uma matéria legal falando sobre essa empresa, sei lá, um link interessante, mesmo que seja do próprio link da sua própria empresa, já pode ser legal. Que mesmo que você não tenha trabalhado na parada, aquilo lá, eles vão ver que você trabalhou na empresa que tem um impacto significante em alguma coisa da sociedade, alguma coisa tem de legal, de chamativo. Então, LinkedIn, gasta um tempo lá. Gasta um tempo. Demora uns dias, assim, pra poder montar um LinkedIn, né? Um dia que se faz, não. Acho que demora, tem um tempo aí pra poder montar um bom LinkedIn. Você tem que fazer com que ele fique realmente assim. Que, tipo, se a pessoa só vai ter 5 segundos para olhar ele, e aí, nesses 5 segundos, se ela só bater o olho, é o suficiente para ela chegar e falar, não, eu quero olhar melhor, quero ver mais os detalhes, quero talvez até ligar para essa pessoa. É verdade. Então tem que ter isso. E no seu currículo, obviamente, você vai seguir mais ou menos essa regra. Mas no currículo, só lembrando, por favor, não fazem mais de uma página. Não fazem mais de uma. Tem gente que chega assim, mas eu não vou conseguir me listar tudo. Tá usando um modelo, o exemplo, template de currículo errado, então. Dá para condensar tudo e botar numa só página. E talvez você, às vezes, esteja até colocando texto demais, coisas... Você tem que como resumir. Aliás, agora que a gente tem coisas como o ChatGPT, ajuda bastante. Eu falei que tinha que botar uma frase de efeito no negócio do LinkedIn lá. Chega no ChatGPT, fala as coisas nas quais você trabalhou, onde você estudou, que as coisas que você quer trabalhar, e pede para ele.
ChatGPT cria uma frase de efeito, eu botar no topo do meu currículo. Ele vai criar uma frase maneira pra tu, tenho certeza. Então, a gente já falou sobre o LinkedIn e agora vamos falar como entrar em contato com as empresas ou fazer. Já montando um bom LinkedIn, já faz com que as empresas entrem em contato com você sem você fazer muito esforço. Não, mas eu já diria que se a pessoa está em outro país, você tem que chamar muita atenção. É verdade. Para alguém chegar e entrar em contato com você. Acontece, obviamente. Você chama muita atenção. Mas, de forma geral, vai ser um número bem menor. Tá, e aí então você tem que entrar em contato com as empresas. Provavelmente, se você pode ser que você tenha alguma coisa que você se encaixa muito bem numa vaga de uma empresa grande. Beleza, vai nessa. Mas de forma geral, talvez você tenha que se candidatar para um montão de empresas que, assim, não são tão conhecidas, mas ainda assim pode até ser a sua porta de entrada, a forma de você entrar. Inclusive, uma coisa que acontece muito aqui na França, deve acontecer em um monte de países também, mas acontece muito aqui na França, é de empresas que eles chamam de consultoria. Significa que você não é empregado diretamente na empresa na qual você trabalhar, o seu contrato é com uma outra empresa, meio que acho que chamam de terceirizados, né, no Brasil, não tenho certeza. Aqui eles chamam de consultoria. E aí, o seu contrato é com uma outra empresa, você trabalha numa empresa A, mas o seu contrato é da empresa B. Se o pessoal da empresa A não quiser você mais na equipe, você ainda continua contratado pela empresa B. Eles já vão ter que se virar se eles quiserem te mandar embora ou te botar para trabalhar em outro lugar, numa empresa C. E aí, tem muito disso. Significa que a empresa B recebe da empresa A um dinheiro, uma boa quantia, e aí a empresa B vai repassar para você como salário um valor bem mais reduzido. Já vi colegas de trabalho recebendo uns salários assim, muito esdrúxulos. Vamos falar sobre isso. Quanto é mais ou menos o salário de um engenheiro da sua área? Aqui, depende do mais básico, mais baixo até o que mais Se for alto. alguém que está terminando a faculdade agora, aliás, pessoas aqui terminam normalmente no nível mestrado, novamente. Terminou na faculdade, ainda não trabalhou nenhuma experiência profissional, eu trabalhei em estágio. Não conta, chama atenção no seu currículo, mas não conta como anos de trabalho para experiência profissional. Eles, pelo menos, os recrutadores vão falar para você. Porque é chato pra caraca, mas é o que eles vão falar para você. Então, eu já tive amigo, salários anuais, todos os números que a gente vai falar, é o salário bruto pro ano inteiro, não é por mês. Anual, bruto, ou seja, sem descontar imposto nem nada ainda. Já tive amigo meu recebendo pouco mais de 30 mil, que é muito pouco, muito pouco. Ele trabalhando também como consultoria e tal. E a empresa, a empresa dele ele recebia da empresa onde ele trabalhava um valor bem mais alto, mas a empresa de consultoria repassava como salário para ele um valor extremamente pequeno. Para um engenheiro. Pouco mais de volta de 30 mil é extremamente ridículo. Por que a pessoa fez então faculdade de engenharia se ela conseguiria conseguir esse dinheiro com outras coisas? Mas eu fiquei sabendo que dependendo da engenharia, os salários podem mudar. No caso, para engenharia de computação, que é o seu, esse salário, em torno de 30 mil, é baixo. Eu diria que é muito baixo. Mas sempre vai ter uma empresa tentando te fazer... tentando chegar e te fisgar e vai oferecer um salário desse. Você vai chegar, caraca, 30 mil, olha só, se eu converter para 150 mil reais por ano... Não, mas caramba, se você, sei lá, se você vai falar, às vezes você recebe, por exemplo, 2 mil euros por mês, e aí você vai falar, poxa, 2 mil, 10 mil reais por mês é muita coisa, mas você tem que pagar, por exemplo, um aluguel de 1.000 euros, e você vê que seu salário não é grande coisa, o custo de vida é diferente. Também, com certeza, a alimentação, paga tudo, então, transporte, tudo tipo de coisa. Esse valor é pouco, né? Tirando ainda os impostos. Então, eu tava falando que o salário de 30 mil, eu diria que é baixo. Eu diria que para quem acabou de terminar a faculdade, daqui, mestrado e tal, mas mesmo assim, que terminou a faculdade, eu vejo muita gente recebendo na faixa de 40 a 50 mil. Para quem acabou de terminar a faculdade. Eu particularmente, acho que é baixo, mas eu vejo isso com uma boa frequência. Então, eu diria que a pessoa tem poucos anos de experiência, ainda acabou de terminar a faculdade, de 40, talvez até 60 mil, seja alguma coisa que você vai encontrar com boa frequência. E se você já tem mais experiência, ou até às vezes você tem muita experiência, aí de 60 mil para cima pode variar loucamente. Inclusive, se você sair da França, você com certeza vai encontrar salários maiores.
Acho que na França paga ainda baixo com relação à Holanda, Alemanha, Irlanda, a França ainda paga menos que esses outros países. Com certeza. Tem... Vou falar mais. Fala como que é o processo para poder fazer as entrevistas. Não, peraí. Aliás, na hora de negociar os salários... fala isso. Isso é importante. Eles, loucamente, eles chegam... Eu já trabalhando aqui, eles vão chegar e me perguntam qual é o seu salário atual. Quando você estando no Brasil, não vai fazer tanto sentido eles perguntarem o seu salário atual, porque é uma outra coisa. Mas ainda é possível que te perguntem. E se você já estiver trabalhando por aqui, também vão certamente te perguntar qual é o seu salário atual. É chato pra caraca. Porque eles não é pra eles pensarem, não deveria ser, deles pensarem quanto eles vão te pagar baseado naquilo que você já ganha. É baseado... Eles chega pra eles e fala, não, eu não me sinto à vontade de falar esse tipo de informação, uma coisa pessoal. Sei lá, não fala. Fala assim, tipo, eu tenho uma ideia do quanto eu gostaria de poder ganhar. Mas, obviamente, antes disso, você ter essa ideia, aí você tem que dar um número. Eles já dão atrás de um número, de qualquer forma. Tenta postergar isso pro máximo. Não, a gente pode falar sobre o salário depois. Quero mais saber sobre a cultura da empresa. Isso, né? Quero saber mais sobre a cultura da empresa. Quero saber mais sobre a vaga. Quero ver que bateu bem, deu um bom match com a equipe. A gente pode falar sobre... Mas se eles insistirem assim, no mínimo, você já tem que ter pesquisado sobre a empresa. Você vai lá no Glassdoor, por exemplo, e lá tem um montão de salário que as pessoas dizem. Eu trabalhei nessa empresa, eu ganhei por volta de tanto. É claro, tem... Mas tu vai ser uma média, né? Porque no mínimo você consegue ter uma ideia de quanto que aquela empresa está disposta a pagar por uma vaga parecida com a sua. Mesmo que não seja exatamente, você pode ter pelo menos uma ideia. Então, se você consegue entrar em contato com uma empresa, tenha no mínimo essas informações guardadas, quanto que na média que eles estão dispostos a te pagar. Porque eles vão na verdade querer te perguntar o quanto você está disposto. Aí você tem que dizer para eles o número que eles querem ouvir. Porque se você disser um salário que é muito alto, eles podem te cortar só por causa disso. Se você disser que é um salário muito baixo, ou eles vão te cortar, porque eles vão falar, não, então esse cara tá... Eles vão ter a impressão de que você tá num nível profissional abaixo do que eles estão dispostos a pagar. Tipo, se eu tô disposto a pagar isso e ele querendo receber tanto, significa que eu quero uma pessoa diferente do que a dele. Ele tá num nível capacidade técnica abaixo. É isso que eles vão dizer. Não é verdade, mas não é necessariamente verdade, mas eles vão ter isso. Ou eles vão pensar assim, olha, tava disposto a pagar isso, mas ele tá aceitando menos, então dá esse salário menor pra ele. Não é pra ser assim, mas se você deixar acontecer, vai acontecer com muita facilidade. E Eduardo, eu sempre ouço aqui, quando ligam aqui pra casa, né, recrutadores e tal, sempre ouço as conversas, aí eles perguntam qual é o salário do Eduardo, aí quando o Eduardo fala, eu não me sinto à vontade em falar meu salário, já perguntaram. Já pra começo de conversa, eu não acho nada ético deles perguntarem isso. Não acho certo, de forma alguma. Então, eu já chego e falo, não, eu não me sinto à vontade, é uma coisa pessoal, eu não falo nem pros meus amigos isso, eu digo. Tá, eu falo de verdade com meus amigos, mas eles vão ficar insistindo, então tem que dar um motivo pra falar pra eles, por que eu não falo? A verdade é que eu não acho isso ético. E também porque, obviamente, eles vão querer te basear em cima do seu salário e você não deve deixar isso acontecer. O que você vai falar é que você vai, um certo valor de salário é razoável, quando na verdade você podia estar ganhando mais. Exatamente. Ou às vezes o contrário, né? Mas aí... se você falar que você quer ganhar um salário muito mais alto do que eles têm, então, no mínimo faça a sua pesquisa e não deixe eles te basearem a ideia que eles têm de você em cima do salário que você já tem ou do quanto você acha que você deveria ganhar. Por isso que você tem que fazer as suas pesquisas e você ter o controle dessa situação. Eu sempre vejo ele pesquisa, quando alguma empresa manda mensagem para ele, uma das coisas que ele faz é entrar no Glassdoor e ver lá qual é as faixas de salarial. E quando ele vê, essa aqui eu não quero. Aí eu recebo muita mensagem. Essa aqui tá ótimo. Eu recebo muita mensagem de recrutador, mesmo quando não tô... Não tá procurando não tá nem aí pra procurar emprego. Por quê? Porque o LinkedIn dele tá sempre atualizado. Meu LinkedIn ele tá lá, ele tá bem estruturado, tá com as informações que chamam a atenção e tal. Aí eles estão sempre mandando mensagem, ou seja, no LinkedIn às vezes até me ligando direto. Várias vezes ligando direto. Então, aí eu vi que alguém me ligou, aí a pessoa fala, eu sou fulano de tal da empresa tal. Muita gente tem uns nomes muito loucos, eu não entendo qual nome. Mas no mínimo a empresa eu tenho que saber.
eu entendi de onde que empresa é essa. E aí... Você já tá com o computador ligado na frente. Eu ou abro, ou tô com o computador, que eu tô trabalhando frequentemente ao longo do dia, então eu vou estar com o computador aberto, ou eu pego o celular e já entro no Glassdoor enquanto tô falando com a pessoa. E já vejo sobre... Às vezes, inclusive, eles podem a recrutadora entrar em contato para você. Eles são de uma empresa, mas eles não querem te recrutar para aquela empresa. Eles foram contratados por uma outra empresa para achar alguém para a vaga que a outra empresa está querendo preencher. E aí fica mais difícil, obviamente. Mas ainda assim, você chega e fala assim: ah, qual o salário do seu salário atual? Não fala do seu salário atual. Quanto você está pretendendo, você gostaria de ganhar? Aí você fala: não, vocês provavelmente têm uma faixa de salário já definida para essa vaga. Então eu acho que você que vai ter que me dizer qual é essa faixa de salários para a gente ver se é mais ou menos aquilo que eu estaria esperando ganhar. Eu vejo que você passa por várias entrevistas e você faz testes. Como é que são esses testes? Você fica falando que eu fico fazendo fico fazendo entrevista só para praticar, né? Nem exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque é uma pessoa que ele fica fazendo teste de coisas assim, tanto que eu acho que ele é ótimo para poder fazer esses vídeos aqui explicando pra vocês como conseguir um emprego aqui na França como engenheiro. Porque ele tem tanta experiência de ligar, ele fala com tanta naturalidade com os recrutadores, que só vocês vendo mesmo. Um dia eu ainda gravo. É muita prática. Na verdade, que nem é isso, né? Ela fica me zoando que eu fico entrando às vezes nessas entrevistas, mesmo em testes técnicos, mesmo não estando muito interessado nas vagas que me oferecem. E passa e não... Aí depois não, isso aqui eu achei que era muito fácil, ou o salário não tá do jeito que eu queria, vai também... Ele usa mais como teste, né? Eu acho que seria bom também para quem tem interesse fazer isso. E já outra coisa para lembrar. Quando você vai começar a tentar se candidatar e eventualmente começar a ter recrutador que vai entrar em contato com você, que vai te mandar fazer entrevistas ou testes, muito provavelmente você não vai passar de primeira, na primeira entrevista, no primeiro teste. Mas você tem que ir insistindo, tem que continuar. E aí vai ganhando prática, tem que ficar natural nas entrevistas. Uma coisa que eu falo é que você treina para empresas pequenas e médias para poder tentar entrar nas empresas grandes. É verdade. Né? Isso ajuda bastante de qualquer forma. Tem que ter prática. Então, às vezes, por exemplo, chama um amigo teu e pede pro teu amigo te entrevistar. Obviamente não em português, porque a entrevista não vai ser em português. Então pede um amigo teu que fala inglês ou que fala francês, fazer a entrevista, testar para ele assumir a vaga de como se fosse um entrevistador. Ou recrutador, parte de RH, ou uma entrevista técnica, e fazer a entrevista com você. Obviamente, você tem que passar. Frequentemente o que acontece? Uma primeira chamada com o recrutador, podem te ligar, ou uma primeira troca de mensagens, e isso ainda não contam como entrevista. E aí eles marcam uma primeira entrevista aqui de RH, para ver como é que é o seu perfil, personalidade, coisas que você quer, o que você estaria buscando para poder mudar de emprego. E aí então você tem que ter, obviamente, um montão de histórias sobre o que você faz, o que você é capaz de fazer, já prontas, gravadas na cabeça. Você tem que estar afiado, ser capaz de falar sobre... Com naturalidade. Com naturalidade absurda sobre as coisas, de forma que você fale de um jeito impressionante sobre os projetos nos quais você trabalhou. Gente, um dia eu ainda vou filmar Eduardo fazendo entrevista pra vocês poderem ver como que tem que ser. O problema é que se eu ver que você tá me filmando, aí deixa de ser natural. Porque daí ajudaria a entender como que é. Né? E aí você tem que falar de forma que vai causar impacto na hora que você... E resumida, obviamente. Não adianta você gastar um tempão falando e vai enjoar. Não vão parar de prestar atenção. Tem que ser curto, mas com impacto. A forma com que você já está pronto para poder contar sobre as coisas nas quais você trabalhou, as coisas que você já fez, o que você tem de interesse e de interessante no seu currículo. E aí depois, normalmente, que tem uma primeira entrevista com um RH, como eu falei, normalmente, primeira troca, telefone, mensagem com o recrutador, não consideram isso, normalmente não consideram isso como entrevista, aí vem realmente uma primeira entrevista com o RH. Depois disso, normalmente, o que vem é pelo menos uma entrevista técnica. Às vezes é automático, deixa automático. Muitas vezes o recrutador te manda um teste automatizado, que às vezes serve só para validar se ele vai querer prosseguir com você. E depois pode vir mais uma entrevista técnica com uma pessoa de verdade. Então, no mínimo, vai ter uma ou mais etapas de entrevistas técnicas. Muitas vezes começa com um teste automatizado. Ou seja, eles te mandam um teste que você, às vezes, é um negócio de múltipla escolha, às vezes é um exercício de programação que você tem que resolver, um algoritmo lá, alguma coisa assim.
Um teste que é automatizado, não vai ter pessoa. É um teste que eles te mandam um link e você faz na hora que você quiser. Muitas vezes acontece isso. E também vai ter depois da entrevista técnica com uma pessoa. De qualquer forma, você tem que estar com as coisas afiadas. Se você é programador, por exemplo, eu sou programador, eu trabalho atualmente em C++, a linguagem de programação. Antes eu trabalhava em C Sharp, onde eu no meu emprego anterior. E, tipo assim, C++ tem muita coisa que dá pra você entrar num nível de profundidade muito alto. E, frequentemente, várias diferentes linguagens de programação vão ter coisas assim. Se você está precisando, você vai passar por um desses testes, seja um teste automatizado, que não tem um recrutador ali, um entrevistador junto com você, ou vai ser um teste que tem uma pessoa de verdade, e você fala, pô, para resolver isso daqui eu preciso de tal coisa, mas como é que é mesmo que eu uso essa coisa? E você tem que pesquisar na internet para poder saber aquilo, significa que você não está no nível, no nível de preparação certo para passar naquela entrevista. Ou seja, garanta que você esteja na ponta da língua, gravado na mente, as coisas mais, no mínimo, as coisas mais recorrentes na linguagem de programação que você usa, ou na parte de programação em geral, de engenharia de software, mais que você trabalha, tem que estar já gravado. Se você tem que pesquisar muita coisa, aí isso pode ser um problema. Mas pelo menos a maior parte das coisas grava, porque elas frequentemente vão ser repetidas. Vai ter sempre, como eu falei, tem sites para você testar, para você resolver, sei lá, questões de programação, algoritmos. Você chega lá, faz uma função que faz tal coisa. E aí, se você não pode tipo, chegar lá e ficar pensando muito tempo e demorar, tal, tem que ser um negócio que é rápido. Ainda mais que tem alguns testes que são automatizados que tem tempo, né? Você sempre vai ter tempo. Mesmo com o teste com uma pessoa, um teste técnico com uma pessoa, isso vai ser um teste de, sei lá, às vezes meia hora, 45 minutos, uma hora, e não vai passar daquilo dali, do tempo. E lembrando, para aquelas pessoas que já sabem até mais ou menos como funcionam entrevistas de Google, quando te passa um exercício para você resolver, você tem que não só resolver o exercício, mas conforme você vai resolvendo, você vai explicando o que você está fazendo. Contando, meio que uma história. Aí você fala, eu sei que para resolver isso aqui eu preciso de tal coisa. E aí você vai falando enquanto vai escrevendo, escreve. Aí você, não, mas agora eu preciso de tal coisa. E vai explicando. Mas eu poderia usar tal coisa, mas aquela da outra é melhor por causa disso. E você vai explicando conforme você vai montando a sua solução. Então, garanta que no mínimo você esteja bem preparado com as coisas na ponta da língua. Pega esses sites de preparação de programação e fica praticando bastante ali. Porque muitas dessas coisas, se você não tiver na ponta da língua, eles vão achar que você não sabe. Mesmo que você saiba que você use com frequência, é tipo assim, tem uma parada que eu uso todo dia, mas toda vez que eu preciso usar, eu olho no Google e eu vejo como é que é e boto. Você tem uma ideia de como o negócio funciona, mas se você tiver que mostrar isso, você acaba mostrando isso, você tem que pesquisar durante a entrevista, isso pode ser facilmente um sinal ruim. Tem empresas que não se preocupam tanto com elas, se você não sabe uma coisa, você pesquisa, mas vai ser a minoria. Frequentemente, nas entrevistas, você tem que chegar e já estar com o negócio gravado. Você não precisa gravar tudo, até porque a maior parte das coisas de programação é mais entendimento, mas, no mínimo, a linguagem, as coisas que você usa de forma recorrente, você tem que saber, tem que estar estampado na sua cabeça. Qual é a linguagem de programação que eles mais usam aqui na França? Qual você acha que mais vê que se usa, que eles mais pedem, mais querem recrutar? Essa é uma pergunta realmente difícil, porque se você é programador eu como C++, eu vou acabar vendo mais vagas, recebendo mais contatos de C++. Mas eu vejo muito C++ e Java. Eu vejo também algumas vagas de Java, mas eu diria que a coisa que é realmente que mais tem mesmo, pessoa que trabalha com front-end, ou seja, linguagens de programação web, frequentemente JavaScript. Então se você trabalha com JavaScript e num framework como Angular, como se você sabe protocolos de comunicação como REST, coisas de programação web, isso eu acho que é uma das coisas que mais tem. É claro que porque o que mais tem, vai ter muita gente também então vai ter muito programador correndo atrás disso, vai tentar se especializar nessas coisas. E aí, às vezes, pode ser que você encontre empregos pagando salários mais baixos nisso, porque tem muita gente. Se você é um programador bom nisso, você pode negociar um salário mais alto, você pode conseguir pleitear vagas de se desejo mais difíceis de alcançar, mas você está preparado, beleza. Mas quando tem muita gente daquilo dali, no geral, na média, mas de qualquer forma é o que tem mais.
eu acho que Você eu acha sei que mais. seria bom se especializar em alguma linguagem de programação? Tipo, uma pessoa se dedicar, saber várias, mas se especializar em C++? Ou ser Ah, Sharp, não, certamente. Python? Tem, inclusive Python também é outra que pode ser bastante útil. Mas sim, você tem que ter. Eu diria que você tem que ser especialista numa linguagem, mas capaz de poder dar pelo menos um toque em várias Várias outras. outras. Você não precisa saber a fundo as outras coisas, mas no mínimo você tem que ter a capacidade de trocar, se precisar. Eu, por exemplo, eu trabalhava em C Sharp e agora eu trabalho em C++. Pô, tipo, é claro que vai ter muita coisa em comum, mas as perguntas que eles fazem nas entrevistas é diferente. Mesmo que eu tenha a impressão de que a estrutura da linguagem não é tão diferente, claro que sim, mas não é tão diferente quando você fosse trabalhar com Python, por exemplo, as perguntas que eles vão fazer nas entrevistas é diferente. Então, se você, eu diria que você se especializa em entrevistas, em perguntas de entrevistas daquela linguagem que você usa muito, para que você consiga responder elas com facilidade. Eu sei que o LinkedIn é um ótimo lugar para se encontrar empresas aqui na França. Você conhece algum outro site que é bom para poder encontrar empresas? Até no Glassdoor também dá para você poder procurar coisas assim, mas o link, O LinkedIn é o principal, né? o LinkedIn você vai ter é o principal. Eu lembro até de eu cheguei a usar um outro, inclusive, que até foi um que me acharam pro meu primeiro emprego. Eu não tô tentando lembrar o nome. Se depois eu lembrar, bota aí na descrição. Mas, não, eu até tentando lembrar, não tô lembrando mais, não tô lembrando ele agora, mas de qualquer forma, o LinkedIn assim, de longe, o mais importante. Tá, falamos demais aqui. E qual dica, assim, qual é a coisa mais importante que você daria, assim, de final, assim, para as pessoas que querem sair do Brasil, são engenheiros no Brasil e querem vir para cá? Qual o que você daria, assim? Tá, obviamente, fique bom na parada que você faz, garanta que você consegue ser testado a fundo, porque eles vão testar você a fundo. E mais fundamental do que isso cara, você tem que saber inglês, francês, não adianta você só falar o básico, tentar fazer o beabá ali do francês ou do inglês. Se você tá ruim, mas você sabe só mais ou menos, vai estudar, pelo menos, começa fazendo o francês, o inglês. Se você souber falar português e francês, mas desde que você fale muito bem o francês, beleza, você vai conseguir muitos empregos. Se você falar só português e inglês, mas falar muito bem inglês, você vai conseguir também muitos empregos. Até mesmo na França, inglês. Mas se você falar português e inglês e francês, aí isso vai realmente abrir as portas de uma forma fenomenal. Você pode ser melhor em inglês do que em francês, ou vice-versa, mas pelo menos vai te facilitar, vai ser bem mais fácil de achar oportunidades. Aliás, às vezes pode ser até, lembrando que pode ser até útil de contatar alguns recrutadores. Às vezes você achar que consegue achar o recrutador que postou uma certa vaga e tudo mais. E aí pode ser bom até para poder trocar uma ideia. Às vezes os recrutadores eles estão procurando. Às vezes você adiciona alguém no LinkedIn que é um recrutador que talvez ele não esteja interessado em você naquele momento, mas eventualmente ele pode ter uma vaga que você se encaixa bem. E aí você pode até chegar e falar, aqui ó, ele tá precisando achar alguém que se encaixa ali. Ele não vai necessariamente fazer um favor, não é isso, é porque ele tá precisando botar alguém ali, se você chega e fala, eu tenho isso. Eles também ganham dinheiro com Eles isso. ganham dinheiro também na hora que eles conseguem encontrar a pessoa para contratar. Então, garanto que você esteja bem preparado para as entrevistas, obviamente. E as línguas, francês, inglês, preferências duas. Se você não está bem nas línguas, voltar para a prancheta, voltar a estudar a língua. Então tu acha que uma das coisas mais importantes é o idioma? Com certeza é o idioma, né? Com certeza, isso aí já está no... tipo, você nem começa a conversa se você não falar o francês Mas ou o a inglês. pessoa que já tem tudo isso, já fez o inglês e o francês, já fala muito bem, o que ela faz é entrar em contato com recrutadores, treinar bastante, né, para poder fazer as entrevistas. É isso, né? Então é isso daí. Então tá, gente, é esse o vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, qualquer coisa, eu faço uma parte 2 do vídeo, com as dúvidas de vocês, Eduardo faz aqui, porque eu só sei algumas coisas, assim, porque eu vejo muito ele. Eu não sou engenheira, eu faço ideia, gente, eu sou de humanos. E ele é engenheiro, só que eu vejo muito ele fazendo entrevista, ele fazendo como é que fala? Os testes. Já fiz entrevista com outras pessoas mesmo, de recrutamento, então eu sei como é que funciona. Ele faz muito. Fiz muitos, sou muito testado e também fiz com os outros. Ele também já testou pessoas para poder passar nas empresas, já foi
Recrutador? Não, é... Bom, entrevistador, Ele né? foi entrevistador e fez teste com as pessoas, e ele sabe mais ou menos como é para uma pessoa entrar para a empresa. Então, estão tendo ouro aí, é só assistir até o final do vídeo, hein? Então, é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre o assunto, manda mensagem, escreve aí nas mensagens, que a gente vai fazer um outro vídeo respondendo vocês. É isso, né, Eduardo? Então, um beijo a todo mundo. Espero vocês no próximo vídeo. E tchau!